Olha só, para facilitar e para cuidar da natureza, eu coloquei tudo no WhatsApp. Então vocês peguem o celular de vocês no grupo da desobsessão. Para quem for do EPM, está no grupo do EPM. Boa noite, senhora. Quem está no outro grupo aí, o Rodrigo vai passar. Porque o tema é um pouquinho longo e a gente tem algumas leituras importantes para fazer. Aí eu queria começar com Kardec, depois a gente vai pegar o livro Diálogo com as Sombras, né, para poder, lembrando que o tema de hoje é o papel dos dialogadores nas reuniões mediúnicas. Então, localizem aí no grupo da desobsessão. Quem for do EPM, está no EPM. Quem que foi? Recebeu não? Não entendi, Está desculpa. no Desobsessão. Grupo da desobsessão. Desobsessão. Onde vocês veem a escala da reunião mediúnica. Tá sem celular, irmã Cláudia? Ninguém trouxe celular? Se o irmão bandido for roubar, como é que faz? A gente só escuta. Ah, não, eu não sabia. Vocês têm como colocar ali, o Rodrigo que sabe. Ela queria que colocasse ali. Dá para colocar? Deixa. Vai demorar um pouco, mas dá. Vamos tentar ler. Né? Ó, vamos começar a reunião. Tá todo mundo agitado e obsidiado. O Rodrigo vai fazer a prece para acalmar todo mundo. Vamos lá, pessoal, mais uma vez obrigado a presença de todos aqui na noite de hoje. Vamos agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, pela oportunidade do aprendizado, da nossa união, do nosso trabalho aqui nesta casa, por esta casa que tanto nos abençoa, nos auxilia e nos conforta. Pai, muitíssimo obrigado por tudo, pela nossa saúde, pelas nossas vidas. Entregamos as nossas vidas ao Senhor, porque a sua vontade tem que ser feita acima de qualquer coisa. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, sem mais delongas, quem tem celular aí, vamos pegar. Quem não tem, vou tentar ler devagar. Então, lá, depois vocês anotem e em casa vocês dão uma lida com calma. É no Livro dos Médiuns, o item 280, tá? Que é a linguagem a ser usada com os espíritos. Então, Kardec ele trata dessa questão. A gente não vai ficar só em Kardec, porque eu acho que o conteúdo que o Hermínio traz assim, é mais focado no que a gente precisa, mas essa parte inicial aqui é importante. Então ele vai falar o seguinte, ó, quanto aos espíritos estouvados, isso saiu errado aí, né? Errantes, estouvados, dar-lhe-emos tratamento igual ao que dispensamos aos espíritos sérios, como fazem certas pessoas. Seria a mesma coisa que nos inclinarmos perante um colegial ou diante de um asno que trouxesse barrete de doutor. O tom de familiaridade não seria descabido entre eles, que por isso não se melindram, ao contrário, acolhem de boa vontade. Entre os espíritos inferiores, que é o que normalmente nós vamos lidar aqui nas nossas reuniões, muitos são infelizes, quaisquer que sejam as faltas que estejam espiando. Seus sofrimentos merecem ainda mais a nossa comiseração, pois é certo que ninguém pode vangloriar-se de escapar a estas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então a primeira coisa que nós temos que ter no diálogo com os espíritos é o respeito. Porque assim, nós podemos até estar numa situação um pouco melhor que a deles, mas invariavelmente todos nós passamos por onde eles estão. Por isso que Kardec lembra que atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Porque se o espírito chegou aqui e ele é um espírito infeliz, ele é um espírito sofredor, ou mesmo um espírito vingador, nós já fomos a mesma coisa.
E ninguém garante que não podemos voltar a ser. Porque tem muito espírita desencarnado hoje que é obsessor. Quem lê o livro Entre a Terra e o Céu vai lembrar que a Odila era uma pessoa do bem. Mas quando ela morreu, o marido dela, o Amaro, ficou encarnado e casou com a Zumira. E a Zumira assumiu a casa, o filho dela, a filha. E a Odila, desencarnada, com ciúmes do marido, passou a ser obsessora da Zumira. E a Odila era uma boa pessoa. Mas a questão de ver o marido com outra, ela começou a querer matar a outra. E piorou mais ainda a situação quando a Zumira, com o ciúme da relação do Amaro, que agora era o companheiro dela, com os filhos, ela ficava tentando fazer com que o menino morresse. Largava o menino na praia e falava: vai meu filho, vai nadar, vai ser feliz. E a mãe desencarnada vendo isso tudo, o ódio dela aumentou mais ainda. Então juntou o ciúme dela pelo ex-marido estar com outra, e é a outra dormindo na cama dela, tendo relações sexuais com o marido dela, e ainda perceber que esta mulher queria se livrar do filho dela. A Odila era uma boa pessoa, tanto é que depois a Odila vai passar a ser uma protetora da Zumira, mas até chegar a esse ponto ela queria matar a Zumira. Alguém aqui agiria diferente da Odila? Tirando a dona Miriam de Calcutá? Miriam ia querer matar, não ia, Miriam? Olha lá, Miriam ia querer matar. Aquela irmã ali que é uma criatura calma, né? A nossa, cadê a nossa síndica, aquela que medita? Olha lá, você olha para ela, você vê o ar da tranquilidade, né? Graças a Deus. Senhor, viu? Ela disse, se ela vê uma situação dessa, ele ia fazer meditação. Tranquilo. É a melhor coisa. Mas voltando para filho, não. Por isso, mas o que eu estou falando? A gente está aqui estudando, mas na verdade a gente ainda não tem isso dentro da gente. Mexeu com a gente, mexeu com os nossos, a gente vira bicho. A verdade é essa. Não é nessa história que ela só se modifica por causa da filha? Sim. A própria filha. É lindo, o livro é maravilhoso, Entre a Terra e o Céu. Aí Kardec continua: a benevolência com os que tratamos é um alívio para eles. Quer dizer, quando chega um espírito sofredor, mesmo um espírito raivoso, vingador, se você trata ele com respeito, não é, Kardec até vai falar sobre isso depois aqui, não é você ficar bajulando o espírito, não é você ficar de ninguém, como se você estivesse diante de um amigo, uma pessoa maravilhosa, não é isso. É você tratar com respeito. Se é um sofredor, você vai acolher. Se é um espírito com raiva, com ódio, com desejo de vingança, você vai tentar mostrar que você respeita a dor dele e dialogar com ele respeitosamente, sem julgamentos. Por mais que ele esteja com raiva, que vai te tratar mal, de alguma maneira, o fato dele estar sendo bem tratado, sendo tratado com respeito, de alguma maneira aquilo vai tocar ele, ainda que ele não demonstre isso, porque ele está com ódio, está com raiva, e querendo ou não, nós estamos atrapalhando. Porque quando a gente cita o nome de alguém, né, vamos pedir, nunca peçam por mim, é um conselho que eu dou, nunca, né? Pelo Eric também não, né? Não é aconselhável porque algo ruim pode acontecer. Mas, no geral, quando a gente pede por alguém, o espírito que quer matar aquela pessoa, ele toma isso como uma afronta, porque a gente está se metendo numa história que teoricamente ele está certo, a gente não conhece. Ele sabe por que ele quer matar aquela pessoa, ele sabe quem é aquela pessoa, ele sabe o que aquela pessoa fez na vida dele, e nós estamos interferindo. É o mesmo que a gente entrar na comunidade agora para resgatar o fulano de tal que trabalha no tráfico. O dono da boca não vai gostar disso, e muito provavelmente a gente vai sair de lá direto
né? Então do outro lado é a mesma coisa, só que do outro lado ele não vai nos dar tiro, mas ele vai tentar nos tirar da jogada, ele vai tentar nos matar também. Ele vai se meter, então vou sobrar para você. O que não quer dizer que a gente tenha que ter medo, que a gente... Por isso a questão mais ainda do respeito, de mostrar para ele que não é nada pessoal. A gente não está ali para defender o fulano de tal, a gente está pedindo pelo fulano de tal, porque o fulano de tal está precisando de ajuda, mas você também pode ser ajudado. Nós estamos aqui não para defender, nós sabemos que você tem seus motivos, tem suas razões, mas é o nosso dever acolher. É o que eu falei para um espírito uma vez, que ele falou assim: porque vocês estão se metendo em defender o desgraçado, o infeliz. Ele falou, contou a história dele. Eu falei o seguinte: olha, aqui é como um hospital. Se o médico no hospital, se o enfermeiro no hospital for ficar vendo quem é quem que ele vai atender, não dá. O hospital ele vai atender o policial, ele vai atender o bandido, ele vai atender a pessoa de bem, ele vai atender a pessoa do mal. O dever do médico é atender. Eu falei, aqui é um hospital, a gente atende quem vem buscar socorro, assim como atendemos você, como poderíamos atender alguém que você gosta. E não é que ele vá cair na nossa conversa, porque se ele está com ódio, ele não quer saber de mais nada. Mas o argumento faz sentido. Aí ele vai ficar lá no discurso dele, mas ele não vai se sentir agredido. O grande problema é quando a gente entra no confronto. Aí, normalmente, a coisa não termina bem. Sim, senhora? Essa questão aí dessa parte de falar com respeito com ele, hoje eu abro de novo de volta, o filho dele. E tem a parte onde o Divaldo está na mesa lá, com o pessoal que os outros médicos, e aí chega o espírito e fala, né? Totalmente agressivo. E o dialogador com ele, né? Fala asperamente com ele, aquelas coisas, e aí a senhorinha entra lá no assunto, né? E com muito carinho, com muito amor, né? E aí a outra fala que levou de volta. Entendeu, de volta? É uma questão, não é, digamos, força, é amor, né? É questão moral também, né? Do médico, né? Isso. Aí é o grande problema, né? A gente vai chegar nesse ponto aí também. Chegou no ponto. Chegou no nosso problema. Que a gente não, via de regra, nós não temos moral. A verdade é que raríssimos de nós têm moral para falar com qualquer espírito. Por isso que a gente tem que ter toda a humildade de se colocar ali como quem está auxiliando e não como quem está numa posição de superioridade, né? Os espíritos que revelam a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas maneiras, pela baixeza dos sentimentos, pela perfídia dos conselhos, são indubitavelmente menos dignos do nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam o seu arrependimento. Mas, pelo menos, devemos-nos a piedade que nos inspiram os maiores criminosos. Isso aqui é interessante, né? Porque é até uma questão psicológica. Se nós vamos conversar com um sofredor, é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque é alguém que está pedindo ajuda, é alguém que está sofrendo. Então, acolher quem está sofrendo é muito mais fácil. Agora, é o que Kardec diz: você acolher quem está te agredindo, aí mexe com a gente. E tem muito dialogador que acaba entrando na pilha. E quando a gente entra na pilha, a gente se perde no diálogo. O espírito, muitas vezes, Kardec falou aqui do cinismo, da baixeza. Ele fala assim: quem é você? Ele está falando a verdade. Quem sou eu, né? Na fila do pão. Ele fala assim: tu pensa que eu não sei quem você é? E é verdade, ele sabe quem eu sou. Ele ameaça. Tu não tem família? Você tem ideia de com quem você está se metendo? Você está me vendo? Porque ele realmente, ele não está blefando, não. Às vezes você está falando com espíritos que tem uma certa influência lá no meio que ele vive. Ele não está de brincadeira. Então ele vai te cutucando para te mostrar o seguinte: olha só, não se mete nisso não, sai fora. E ele não está blefando. Se ele puder, ele acaba com a gente. Tem muito dialogador que acha que não, porque o Dr. Bezerra, Carlos Chagas, não sei quem,
Tá, beleza, doutor Bezerra, Carlos Chaves, tá todo mundo protegendo, mas não faz a tua parte não. Vai dançar, não tem jeito. Então a gente tem que ter consciência do trabalho que a gente está fazendo. Ninguém está vindo para cá para brincar de médium. Por isso que a maioria de nós se dá mal, porque a gente mexe no vespeiro sem estar com a roupa apropriada. É a túnica nupcial que Jesus fala, né? Que para você entrar naquelas bodas tem que ter a túnica nupcial. O que é a túnica nupcial? É a questão moral. O apicultor, quando ele vai mexer lá na colmeia, ele tem toda uma roupa preparada para não ser picado. A gente muitas vezes vai mexer na colmeia sem ter a roupa preparada. Tá ruim, né? Eu já dancei algumas vezes com nós. Vamos pular aí, ó. Tenhamos veneração para os que merecem. Reconhecimento, essa aqui é muito legal. Olha essa frase de Kardec, ó. Tenhamos veneração para os que merecem. Quer dizer, os espíritos bons, os benfeitores que vêm nos acolher, que dão sempre uma mensagem no início, no final. Não, então, para eles, que a gente tenha veneração pelo carinho e cuidado conosco. Reconhecimento para os que nos protegem e assistem, os benfeitores que estão aqui junto da gente. E para todos os demais, a benevolência de que talvez um dia venhamos a necessitar. Isso aqui é fantástico, né? Porque todos nós que estamos agora aqui encarnados, podemos amanhã estar baixando na Chile. Imagina baixar na Chile, que honra, né? Mas baixar como obsessor, que a Chile gosta, né, de receber esse carga pesada, assim. Não duvidem que isso pode acontecer. Não duvidem, né? Pode baixar na Alba, né? É bom, né? Baixar na Alba deve ser bom, mãe Alba. Isso pode acontecer mesmo. Nós não temos garantia nenhuma de que voltaremos a essa casa como trabalhadores. Nós podemos voltar ou como espíritos muito sofredores e necessitados, ou até mesmo como obsessores, dependendo das circunstâncias, como eu falei, né? Lá no caso da Zulmira, da Odila, a gente pode voltar nessa situação. Por não? Vale, não. Vai botar lá, ó? Entrou em... Ele estava em transe. Ele estava pensando como é que ele vai voltar. Nas reuniões mediúnicas, quando se leva... Fala bem alto, irmão, para poder registrar ele. Nas reuniões mediúnicas, quando a gente normalmente leva um nome, né? E vem alguns irmãos na mesa, e eles não se rendem, muitas vezes, ao que o dialogador está colocando. E aí o dialogador tenta passar, fazer com que ele repense a vida dele passada em relação a esse irmão. Isso seria uma falta de respeito à dor dele, né? Olha, tudo que o espírito menos quer quando ele está perseguindo é falar sobre ele. Tudo que ele menos quer é falar sobre ele. Agora, o papel do dialogador é devagarzinho. Primeira coisa, ouvir. Deixa ele falar. Então você vai ficar ali 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, deixa a criatura falar. Evita interromper, deixa ele desabafar. E aí você começa buscando inspiração, né? Enquanto ele está ali falando, a gente está em prece ali pedindo a inspiração, porque nós não estamos sozinhos. Nenhum dialogador vai ficar ao lado de um médium para conversar sozinho, não vai. Só que a gente tem muita dificuldade em registrar o que os benfeitores nos passam. Por quê? A nossa cabeça está cheia de problema, a gente chega aqui preocupado, a gente chega aqui angustiado, a gente chega aqui às vezes pior do que o sofredor que vai falar. Mas a gente tem que trabalhar, né? Então, fala, irmão. Sabe o que eu acho pior? Eu não acho tão delicado esse fato de quando você está ouvindo a intuição, você fala da história com delicadeza e tal. Eu acho o problema maior você está ouvindo a história do espírito, você conversou ali com ele, né? Você está conversando. O que eu acho mais desrespeitoso é quando termina a reunião e
mais desrespeitoso. A gente tem que ter muito cuidado. Mas- Se fala depois da reunião, porque não adianta a gente, durante a reunião, tratar ele como um irmão e depois. falando da história. Mesmo depois, na hora da avaliação, o respeito tem que continuar. Porque aquele espírito que está ali, querendo matar, querendo destruir, é o que Kardec falou: atire a primeira pedra que não tiver pecado. Então, assim, isso é uma boa observação. Está na hora da avaliação. Não importa que é a avaliação, eles continuam no ambiente. Fale, irmã. E para lembrar também que a gente já tem conversado muito nas reuniões de quinta. A gente pede por irmãos, trazemos um nome, mas é muito importante que tudo que seja dito na reunião mediúnica fique na reunião mediúnica. Até mesmo para dar um feedback, a pessoa que fez o pedido, só quem deve fazer é quem está dirigindo a reunião. Por quê? Porque a pessoa vai saber o que pode falar, o que deve falar ou não. O que se passa na reunião mediúnica é um sigilo. E às vezes nós falamos ali, expomos ali nomes de amigos nossos, companheiros, pessoas conhecidas. Isso deve ser respeitado. A gente não pode comentar, saiu dali e esqueceu. A gente vai para casa orar, fazer a nossa parte, porque o atendimento aos irmãos continua, nós podemos auxiliá-los também durante o sono, mas o que acontece aqui tem que ficar aqui. Eu mandei um outro arquivo aí no grupo, agora do livro Diálogo com as Sombras, tá? Porque Kardec já fez essa introdução. Eu poderia pegar algumas coisas também do livro Céu e Inferno, mas esse conteúdo que está no Diálogo com as Sombras é muito bom para a gente. Está no grupo, quem está com o celular, está no grupo da desobsessão. Mas você botou em doce, Ele pode abrir em DOC, mas também pode abrir em PDF. Ele abre das duas formas. Estou mandando, a André está mandando o PDF. Está mandando o PDF. Se não conseguir abrir de jeito nenhum, eu posso copiar e colar direto. Mas vai ficar meio tudo junto, entendeu? Então, assim. Estava conseguindo ler PDF? Quem conseguir botar em PDF aí, eu também consegui colocar. Tá? Porque eu prefiro abrir no Word, que fica melhor organizado. Às vezes no PDF não fica tão bom. Porque agora o Hermínio vai dar uma série de dicas dessa coisa prática que a gente estava falando. Mas só complementando o que a nossa irmã tinha perguntado ali, nossa irmã Ana Lírio, a conversa, a gente tem sim que tentar direcionar para ele. Ele não vai gostar disso. Mas você tentar mostrar para aquele espírito que nós nos importamos com ele também, porque o foco dele é aquele que foi dito o nome. E se a gente conseguir aos poucos levar para ele, para a dor dele, não, meu irmão, eu entendo que você tem ódio, eu entendo que você deseja vingança. É como um espírito uma vez me falou: você está aí defendendo, ele acabou com a minha família. Ele matou toda a minha família, o que é que você quer que eu faça agora? Olha que pergunta. O que você diz com um companheiro desse? E aí você tem que acolher, porque olha a dor de uma pessoa que teve a sua família chacinada. Então não adianta você ficar passando pano, né, para o outro que agora está numa nova encarnação e tratar ele como se ele fosse um demônio. Ele não é um demônio, ele é alguém que quer vingar a família dele. E eu lembro que nessa situação eu fiquei pedindo a Jesus, falei: meu Deus do céu, o que eu respondo para ele? E aí eu pensei e falei assim: olha, meu irmão, no seu lugar eu não posso te julgar, porque talvez eu estivesse fazendo igual ou pior, mas eu aprendi com Jesus que isso não vai levar a lugar nenhum. E aí começamos a conversar, e aí me veio uma inspiração, e eu perguntei assim: cadê a sua família? Porque a pessoa está tão cega no ódio que ela não consegue raciocinar. Eu perguntei assim: cadê a sua família? Eles estão mortos. Eu falei: eu sei disso, mas você também está morto. Não tem lógica? Ele não tinha parado para pensar nisso. Eu falei: você está morto. O corpo morreu, mas você está vivo. Você está aqui conversando comigo. Se você está vivo, você já parou para pensar que eles também estão vivos? Mas eu não sei onde eles estão. Você vê que eu já fui mudando o direcionamento da conversa. Eu saí da pessoa
e comecei a falar de algo que era do interesse dele. Aí eu falei assim: e se eu te dissesse que os amigos que trouxeram você aqui podem te auxiliar a reencontrar quem você ama? Isso é impossível. Eu falei: por que é impossível? Se você está vivo, eles estão vivos. Você acha que eles não amam você mais? E aí os benfeitores, claro, já tinham preparado tudo, trouxeram alguém da família que foi chacinada. Eu não sei se foi uma filha, um filho, eu não vejo nada. Então, e aí uma médium falou comigo que tinha uma pessoa presente. Falei assim: olha, procure olhar à sua volta e veja quem está aqui. Aí quando ele viu a pessoa, que eu não sei quem era, o espírito que chegou aqui querendo matar todo mundo desabou. Então a gente tem que tentar conduzir a conversa para ele, para o acolhimento dele. Ah, Eduardo, mas não consegui. Várias vezes eu também não consegui. Quando eu via que não estava dando jeito, nem que a espiritualidade trouxe ninguém, nem que eu fazia uma prece, pedia a Jesus que socorresse o nosso irmão e vamos deixar a espiritualidade conduzir. Ele vai ser trazido novamente, vai ser levado em outro centro. Tudo tem o seu tempo. Não adianta a gente querer em 10 minutos de conversa mudar uma história que às vezes já vem de dor há séculos. Então, vamos ver o Hermínio aí, que ele traz coisas muito interessantes. Aliás, é um livro que eu recomendo muito para quem trabalha como dialogador. Tá? Todos conseguiram abrir? Eu passei o print da tela, vou passar para o EPM. Pode copiar também direto aqui se quiser, né? Mas vamos lá. Primeira coisa que o Hermínio coloca, ó. Num grupo mediúnico, chama-se doutrinador, ou agora dialogador, esclarecedor, ou como quiser chamar, o povo adora se prender a palavras, a pessoa que se incumbe de dialogar com os companheiros desencarnados necessitados de ajuda e esclarecimento. Qualquer bom dicionário leigo dirá que doutrinar é instruir em uma doutrina ou simplesmente ensinar. Então as pessoas se incomodam com a palavra doutrinador, mas doutrinar é instruir, é levar o evangelho, só isso, né? Mas o povo espírita hoje, se falar doutrinar, você até apanha, mas tudo bem. E aqui já começamos a esbarrar nas dificuldades que a palavra doutrinador nos oferece. No contexto da prática mediúnica, em primeiro lugar, porque o espírito que comparece para debater conosco seus problemas e aflições não está em condições, logo aos primeiros contatos, de receber instruções doutrinárias, ou seja, acerca da doutrina espírita que professamos e com a qual pretendemos ajudar. Isso aqui é muito importante, né? Porque se o espírito vem sofrendo ou com ódio e a gente vai querer ensinar espiritismo para ele, não vai dar certo essa conversa. Não vai dar certo, porque ele não está ali para isso. Por isso que a palavra doutrinar confundia muitas pessoas, no sentido, tem que levar a doutrina. Mas vai levar como? Ele vai explicar isso. Vamos lá. Ele não vem disposto a ouvir uma pregação, nem predisposto ao aprendizado como ouvinte paciente ante um guru evoluído, que nós não somos. Muitas vezes ele está perfeitamente familiarizado com os inúmeros pontos importantes da doutrina espírita. Isso aqui é verdade. Tem muitos espíritos que vêm aqui que eles sabem mais de espiritismo do que a gente. Aliás, nas trevas eles estudam a doutrina para combater. Então não adianta a gente querer enrolar eles, porque quem vai ser enrolado é a gente. Sabe que é um espírito sobrevivente, conhece suas responsabilidades perante as leis universais. Isso aqui também é legal, porque eles falam assim: mas meu irmão, você não sabe que se você fizer isso, você vai estar piorando a sua situação? E fala assim: não tem problema nenhum, não estou preocupado com isso, deixa que eu mate ele, o que vai acontecer comigo, estou tranquilo. Então essa conversa nossa não vai levar a lugar nenhum, porque a gente tem que tentar tocar ele de alguma maneira. Ele sabe que ele está morto, ele sabe que vai dar ruim para ele, mas ele não está preocupado com isso. Ele quer acabar com o inimigo dele e pronto. O foco dele é esse.
admite ante as evidências que lhe são mais do que óbvias os mecanismos da reencarnação, reconhece até mesmo a existência de Deus. Então, meu irmão, você vai ter que reencarnar, pensa bem, tá nem aí para isso. Primeiro que ele não tem muita, ele sabe que isso existe, alguns, não todos, sabe que existe, mas o foco é o ódio. Ele não enxerga nada além do ódio dele ou da dor dele. Então, não vai adiantar a gente ficar pregando no vazio, né? Pois não. Devagar, muito culto, que dá uma aula de doutrina, dá uma aula de encarnação compulsória, e eu acho muito mais difícil de trabalhar, pelo menos para mim, é muito mais difícil de trabalhar do que quando você pega um sofredor e até porque a conversa dele sobre a questão da lei de causa e efeito, a conversa dele sobre que ele está ajudando a pessoa a evoluir. O trabalho dele é primordial e que Deus não só tem conhecimento, como aprova o trabalho dele. Sim. Esse eu acho muito mais difícil. Até porque eles sabem que se eles estão fazendo o que fazem é com a permissão de Deus. Ou não é? É. Porque sem a permissão de Deus nada acontece. Então eles se sentem confortáveis dentro dessa lógica, né, distorcida que eles criam. E muitos são espíritos planejadores, né? Eles são inteligentes, são muito bem pagos no plano espiritual, porque eles são responsáveis pelo planejamento da vingança. Tem os executores, tem os planejadores, tem os chefes, enfim, tem toda uma hierarquia lá no mundo das trevas. Então, é complicado conversar com eles realmente. Aí o segundo ponto. Sua formação doutrinária do dialogador é de extrema importância. Quer dizer, ele falou no primeiro ponto que você não tinha que ficar levando doutrina, mas ele deixa claro que você tem que conhecer a doutrina. Parece uma contradição, vamos tentar entender isso. Sua formação doutrinária é de extrema importância. Não poderá jamais fazer um bom trabalho sem conhecimento íntimo dos postulados da doutrina espírita. Se ele disse no primeiro tópico que a gente não tem que ficar levando doutrina, por que tem que conhecer a doutrina? Vivenciar a doutrina, né? Porque uma coisa, eu posso conversar com qualquer pessoa, com um evangélico, com um católico, com um budista, com um ateu, com um bandido, com qualquer pessoa, mas eu não preciso falar em espiritismo para saber usar o conhecimento espírita para ajudar aquela pessoa. Dá para entender isso? É uma coisa óbvia. Quanto mais eu conheço de doutrina, mais eu estou apto a falar de uma maneira adequada. Isso deveria valer inclusive dentro da nossa casa, que a gente não faz, né? A gente não trata assim o marido, a esposa, os filhos, os familiares. A gente não usa o conhecimento que tem para lidar com os conflitos do dia a dia, no trabalho, com o chefe, com o colega de trabalho. Na verdade, você não precisa ficar dando aula de espiritismo para ninguém. Você tem que usar o conhecimento espírita para saber lidar com as pessoas. Porque falar com o espírito durante 10 minutos, controlado por um médium e pelos benfeitores, é mole. Trabalhar com ele é que é o problema. Né, Juliana? Exatamente. A Juliana sabe. Então assim, mas a Juliana está sendo provada. Mas não vale a pena? É uma prova. Aí ela lembra de Jesus, ela lembra, não, poxa, eu vou perdoar. Não é fácil, mas é verdade, né? Lidar com o marido em casa, né? A Rita, de vez em quando, vem chorando, falar do Rodrigo, fala, irmã, você é espírita. Tem que aguentar, gente. Tem que aguentar. Vai largar? Não tem aquela história da criatura, acho que está no livro Mensageiros, ou é no Mensageiros ou é no Obreiros, agora eu não lembro. Que a mulher morreu, e aí todo mundo feliz, né? Que ela foi uma pessoa, era espírita, uma pessoa boa e tal. E ela chegou no plano espiritual, ela foi parabenizada, tipo a Rita, né? Vou pegar a Rita. Chegou, parabéns, você foi muito bem e tal. Aí o benfeitor, né? Que cuidava da encarnação dela, falou assim, pena que ficou uma pendência. Aí ela olhou e falou, mas qual pendência? Aí, seu marido.
né? Seu marido. Aí ela, mas meu Deus, eu aturei aquele homem, eu tolerei aquele homem 30 anos da minha vida. Aí o Espírito falou, exatamente, minha irmã, você tolerou, você aguentou, agora você vai ter que voltar para amá-lo. É triste, Mirinha. E aí, Mirinha? Eu acho que a Miriam vai embora hoje. Hoje ela sai deprimida daqui. Fala, ô. A mãe que desistiu do céu. Calma aí que a irmã está falando aqui. A mãe que desistiu do céu, eu até tenho ele em casa. A mulher morreu, era uma ótima pessoa, todo mundo veio por aí. Só que ela não quis ir partir, porque o filho, ela ia cuidar do filho dela, porque o filho dela era marginal e tinha morrido. Então ela deixou de ir para cuidar do filho. É, por amor, né? Coisa de mãe. Né? É o doutor Bezerra, né? Que podia estar no mundo de regeneração e escolheu ficar aqui conosco. Mas aí é renúncia, né? Aí é por uma causa justa. O que foi, Eric? A gente está aqui pensando, né? Se fosse a música, como é que é? Se você usa o quê? Se fosse algum lugar, o que ela viria da espiritualidade depois de desencarnar? Pensando em você. Não, ela vai direto para os mundos celestes. Aí ela não vai ser premiada, Jesus vai recebê-la. Jesus vai recebê-la, é diferente. Entendeu? Ó, número 3. A conversa com os espíritos desajustados não deve ser um frio debate acadêmico. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem espírito que é muito inteligente e ele vai tentar levar o diálogo para uma questão filosófica. Não caiam nessa armadilha. Eu já atendi espíritos muito mais inteligentes do que eu, e eu vi que se eu fosse entrar debater com ele ia acabar comigo, porque é espírito muito inteligente. E aí você tem que trazer ele para ele, entendeu? Ele vai fugindo, porque ele vai tentar te enrolar na inteligência dele, porque ele é muito bom na dialética. Se eu for entrar na conversa com ele, eu vou me perder e ele vai me engolir. Não adianta eu ir, se eu for conversar com uma pessoa que é um acadêmico, eu vou me enrolar, eu sou psicólogo. Mas eu converso com alguns psicólogos que eles falam coisas e eu falo assim, que língua que esse cara está falando? Eu não sei o que o cara está falando. Porque o cara já está fazendo pós-doutorado, não sei da onde, lá em Marte, em Júpiter. Ele fala coisas que eu não sei nem o que ele está falando. Então não adianta eu ficar conversando psicologia com aquele cara que eu vou me perder. Eu não sei nem o que ele está dizendo. Eu conheço a minha psicologia, humildezinha, que eu faço. Então, cada um na sua onda, cada um na sua praia. Não adianta a gente querer fazer, querer ser melhor que os outros. Então, o dialogador não tem que entrar nessa conversa de disputa de conhecimento para ver quem sabe mais. Não, a gente tem que levar o diálogo para dentro daquilo que o Evangelho pede. Senão, a gente vai se enrolar. O Hermínio fala isso. Olha que o Hermínio era muito inteligente e ele teve que lidar com espíritos que foi complicado. Tem que ter um tempo, porque se eu consigo chegar ao nível dele, né, ele, de certa forma, não vai baixar até o meu. Como conduzir essa situação? Então, por isso que você não. A discussão não é acadêmica, nem é teórica, nem filosófica. O sentimento. Porque ele pode ser muito inteligente, mas ele. Porque assim, ele pode ser brilhante em termos intelectuais, mas ele está ali como sofredor. A inteligência dele não está adiantando nada para ele. Ou ele está ali como sofredor, ou ele está ali como vingador. Então, nesse campo, você está melhor do que ele. Você está em condições de trazer ele para ele refletir sobre a postura que ele está tendo diante daquela situação. Não é porque ele vai tentar levar o embate para onde ele domina, que é na parte dialética, filosófica, e a gente não vai conseguir. Fale, não. O conhecimento espírita vale para tudo que a gente faz. Quando a gente está sozinho, pensando, a gente é espírita.
Vamos lá. Se o dirigente encarnado dos trabalhos está bem... Está no número 3, tá? Se o dirigente encarnado dos trabalhos está bem familiarizado com as obras fundamentais do Espiritismo, ele encontrará sempre o que dizer ao manifestante, ainda que não esteja no mesmo nível intelectual dele. O confronto aqui não é de inteligências, nem de culturas, é de corações e de sentimentos. Olha que coisa bonita, né? O Hermínio é sinistro, né? Escreve muito bem. Então, assim, guardem essa frase, ó, o confronto, né? Confronto entre aspas, não é de inteligência, quer dizer, ninguém está disputando para ver quem é mais inteligente, não é de cultura, para ver quem conhece mais de cultura, de conhecimento doutrinário, seja lá do que for. É um confronto de coração e de sentimento. É aí a pergunta que você fez. Tu tem que trazer para o sentimento e para o coração, porque é ali nesse terreno que ele é vulnerável. E o que nós queremos é ajudá-lo, porque a inteligência dele um dia vai estar sendo utilizada para o bem. Então não temos que ficar entrando nessa discussão intelectual que eles tentam fazer. Número 4. Agora é o problema, hein? Sua autoridade moral, quem quiser sair pode sair agora. Eu não posso sair porque eu tenho que ler, então eu vou ficar, tá? Mas eu permito quem quiser ir embora agora. Sua autoridade moral é importante, por certo. Mas qual de nós encarnados ainda tem lutas homéricas contra as imperfeições milenares? Pode arrogar-se uma atitude de superioridade moral sobre os companheiros mais desarvorados das sombras? Eu não me atrevo, né? Eu uma vez fui fazer uma visita com a Miranda, até hoje a gente vai lá na casa lá da nossa irmã Verônica em Caxias. O filho dela tem esquizofrenia grave e na realidade é um processo de vingança. O menino, enfim, foi tomado pelos espíritos e é uma história muito complexa que não vem aqui ao caso. Mas eu ia lá com a Miranda para dar um suporte, né, para ajudar a família. A gente até hoje ajuda, vamos lá. E o menino, né, tomado pelos espíritos, ele nos desafiava, nos ameaçava de morte. Realmente eles fizeram algumas coisas contra mim e a Miranda. E aí teve um dia que ele fica preso dentro de casa, né? Porque assim, hoje em dia eles evitam manter o paciente psiquiátrico no hospital psiquiátrico. Se puder, o paciente fica em casa. Só que como ele é muito agressivo, né, ele pode até matar, o pai dele, quando ainda era encarnado, a casa é uma casa grande lá em Caxias, eles separaram 2 cômodos da casa e fizeram tipo uma prisão, com grades mesmo. Vocês imaginam o que é você ter um filho dentro de casa, preso, e ele dá cabeçada na parede, tira a roupa, fala impropérios para a mãe, obscenidades, quando ele está tomado por eles. Quando ele está um pouquinho sendo ele perguntava à mãe: por que isso tudo, mãe? Quando é que vai acabar esse sofrimento? É uma coisa extremamente dolorosa, eu nunca vi nada parecido. Mas ele está lá, é a aprovação dela, é a aprovação dele. O pai morreu, não aguentou, morreu, né? Enfim, aí um dia estou eu lá com a Miranda, ele estava lá possuído, né? E aí a Miranda falou: vamos fazer uma prece. Aí eu vou atrás dela, né? Ela vai na frente e eu vou atrás. Aí, não sou bobo, né? Aí ele chegou perto da porta, eu estou atrás dela. E aí a Miranda me vai e bota a mão por dentro da grade. Eu falei: Jesus, vai morrer, né? E aí ele veio, né? Eu falei para ele, eu já estava vendo ele pegando o braço dela e misericórdia. Quando ele chegou perto dela, ele saiu. Provavelmente, né, pela autoridade moral que a Miranda tem, né, e eu falo isso porque eu conheço a Miranda, eu sei quem é a Miranda. Se Eduardo bota o bracinho aí, o que ia sobrar do bracinho de Eduardo, se Jesus não tivesse misericórdia? A própria mãe dele falou, porque ela tinha que entrar para limpar, porque ele fazia cocô pelo chão, xixi, coisa horrorosa, entendeu? E ela várias vezes teve que entrar sozinha. E alguma coisa, os benfeitores, né, protegiam ela, porque se ele pegasse, ele já chegou a machucar ela.
E eles falam para ela assim, se a gente pudesse, a gente te triturava. Tamanho ódio que eles têm dela. Mas essa mulher tem tanta fé. Se eu tivesse 10% da fé dessa mulher, eu estava bem. Porque suportar o que ela suporta há tanto tempo é inexplicável. Mas hoje em dia a gente ajuda, né, ela a pagar o enfermeiro, então o enfermeiro entra, tem mais trato com ele, né? O homem é forte, sabe lidar com o paciente psiquiátrico, aí enquanto o enfermeiro está com ele, ela faz a limpeza. Mas é isso, e teve dias também, né? Porque a Miranda ela vai muito pela intuição. Aí teve um dia que ele estava deitado na cama e a Miranda falou assim: vamos entrar, Eduardo. Aí eu falei: meu Deus do céu. E eu com uma vontade de falar: vai tu, criatura. Por que eu tenho que entrar junto? Aí entrei, né? Ela foi na frente, ele estava deitada, ela fez lá a prece de Cáritas, não sei o que. Eu sei que a criatura ficou deitadinha e eu rezando, né? Porque ele já teve vez dele pegar o enfermeiro e quase quebrar o enfermeiro. Vocês imaginam? Mas eu vou na confiança, né? Ela falou: vamos entrar. Eu falei: tá, vamos entrar. Eu ficaria quietinho, prece, né, rezando. Mas por quê? Porque eu sei que eu não tenho autoridade moral. E se eu for achar que eu tenho, aí vai começar a dar problemas, entendeu? Mas graças a Deus nada aconteceu, sobrevivemos. Ainda temos mazelas e ainda erramos gravemente. Todos nós aqui trazemos problemas morais muito graves, os benfeitores sabem disso, né? O Espírito que debate conosco sabe de nossas inúmeras fraquezas, tanto quanto nós, e até mais do que nós, às vezes, por serem frequentemente companheiros de antigas encarnações, em que fomos talvez comparsas de desacertos hediondos. Ele nos vigia, observa, analisa e nos estuda, de uma posição vantajosa para ele na invisibilidade. Então, isso não é motivo para a gente deixar de vir ao trabalho, né? Porque se for pensar assim, melhor morrer, não vai adiantar nada. A questão é que a gente tenha noção de quem nós somos. Porque se eu sei quem eu sou, eu não vou me colocar numa posição de arrogância, nem de superioridade. O Hermínio fala nesse livro que eles, tem alguns que não nos conhecem, mas mesmo aqueles que não nos conhecem, eles têm toda uma estrutura da organização que pertencem, onde eles estudam cada um de nós. Todos nós, segundo o Hermínio até gravou algumas reuniões, eles diziam que eles tinham as nossas fichas. Assim como os benfeitores têm as nossas fichas, eles também têm. Eles têm anotações, eles sabem quem é o dirigente, né? Que fica abrindo várias turmas de ESD, né? Que não para de dar trabalho para todo mundo. Estamos todos impressos por você, irmão. Todos. Aleluia. Ainda bem que eu não sou mais dirigente. Graças a Deus. Menos uma coisa, né? Dentre tantas que eu carrego. Então, assim, todos os médicos são conhecidos deles, das organizações. Porque eles não têm como atingir os benfeitores espirituais que dirigem a instituição, mas eles têm como atingir a gente. Então eles vão na parte fraca da força, entendeu? E não é por outro motivo que tem tantos problemas dentro da casa espírita, de fofoca, de briga, de intriga, de diversas situações que eles vão fomentando para justamente fazer com que a gente não pode com os benfeitores, mas vai acabar com o trabalho deles. É um prazer que eles têm, né? Então todos nós precisamos estar cientes de que ele, mas então eu não vou mais para o centro, não vou mais para o trabalho, porque senão eles vão contar tudo sobre a minha vida. Eles não têm autorização para isso. Os benfeitores não permitem. O que nós fazemos da nossa vida privada é um problema nosso e que nós vamos ter que responder depois. Nenhum espírito obsessor vai chegar aqui, porque a Bárbara levantou, porque na verdade ela vai fazer tal coisa, vai fazer... Não vai. Eles não têm autorização para isso. Vários deles falam assim, se eu pudesse falar, né? Porque assim, ele quer falar, mas o benfeitor fala assim, quietinho,
Você vai falar o que você veio fazer aqui. Às vezes eles tentam induzir o médium também, tem que tomar cuidado com isso, né? Tá lá o dialogador e o espírito chega para o dialogador e chega para o médium e fala assim: ele é pedófilo. O médium tem que tomar cuidado com os pensamentos que vêm, porque eles tentam jogar algumas coisas para gerar uma desconfiança do médium em relação ao dialogador. Então você está ali, você tem que ter caridade com o espírito, tem que ter caridade com o médium, tem que ter caridade com todo mundo, a começar com você mesmo. Então é não entrar nesses pensamentos e nem ficar preocupado: mas eu não presto, não podia estar aqui. Ué, se for pensar assim, fecha o centro, ninguém presta aqui. Então fecha o centro, está fazendo o que aqui? Então não é essa a questão. Não prestar, infelizmente, é uma característica de espíritos da terceira ordem, que somos nós. Quando nós ascendermos a segunda ordem, que são os espíritos bons, aí é outra história. Por enquanto, temos que nos resignarmos à realidade. Eu digo 5 do livro. 5. Muitas vezes refere-se desabridamente a uma ou outra fraqueza íntima nossa, como por exemplo: você não tem força para deixar o vício de fumar? Como é que você quer me obrigar a deixar de perseguir aquele que me prejudicou? A gente pode ouvir algumas coisinhas assim, né? É fato. A Miranda me conta que certa vez ela queria trabalhar no passe, e aí não foi nem o obsessor. O benfeitor chegou para ela e falou assim: minha filha, como é que você vai querer dar passe fumando do jeito que você está fumando? Ele só fez uma reflexão com ela, e ela foi e começou a fazer um trabalho, né, para tentar deixar de fumar, para poder se sentir apta ao trabalho do passe. Ou então nos lembra uma situação irregular em que nos encontramos, ou um erro mais grave cometido no passado recente, ou crimes que praticamos em vidas pregressas. Tudo certo. É preciso que o doutrinador esteja preparado para estas situações. Não adianta exibir virtudes que não possui ainda. O Hermínio fala que certo dia ele estava indo para o trabalho mediúnico e ele estava no bonde, era a época do bonde ainda, e no meio do caminho ele botou a mão no bolso, estava sem dinheiro, esqueceu o dinheiro. Não teve jeito, ele desceu do bonde sem pagar. Foi para a reunião mediúnica. Está ele conversando com o espírito. No meio da conversa o espírito falou: quem é tu? Nem o bonde tu paga. Então assim, pode acontecer? Pode, né? Mas a gente tem que ter humildade, tem que ouvir, e vida que segue, né? Não adianta ficar falando. 6. Por outro lado, não podemos esperar a perfeição para ajudar o irmão que sofre, que é o que eu estou falando. Se a gente for entrar nessa paranoia de que eu não presto, eu não posso estar aqui no centro, aí fecha o centro. É exatamente porque ainda somos tão imperfeitos quanto ele que estamos em condições de servi-lo de mais perto. Quer dizer, é muito mais fácil para a gente que está numa situação parecida ajudar do que você ter que fazer o benfeitor espiritual baixar a vibração dele para poder falar. Muitos são desafetos antigos que ainda não nos perdoaram. E aqui vemos a validade da palavra sábia do Cristo: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Eu já tive a desagradável situação de falar com alguns espíritos a quem eu fiz mal no passado. É muito ruim, né? Porque eu não sou mais aquela pessoa, mas eu tenho que ouvir o que eu fiz contra ele. Isso é muito desagradável, e você fica numa situação que é o que eu digo para ele nessa situação. Eu falo assim: olha, eu só posso te pedir perdão. Eu sei que palavras não bastam, porque o que eu fiz para você, um pedido de perdão, não vai adiantar, mas eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Eu espero que você me dê uma oportunidade de mostrar que eu estou tentando ser uma pessoa melhor e que um dia eu possa reparar o mal que eu te fiz. Eu vou dizer mais o quê? Mas como você conseguiu identificar que foi o Porque me falou. assim? Sim, você acabou com a minha vida, nós éramos amigos e você me traiu, por sua causa minha família foi para a ruína. Meu histórico é grande, melhor nem contar aqui, porque vocês vão ficar com pena, não vai dar certo. Vamos mudar de assunto.
Vamos lá. Se tivermos paciência e tolerância, o manifestante acabará por admitir que, mesmo ainda não tenhamos alcançado estágios superiores da evolução, a nossa boa intenção é legítima. O esforço que desenvolvemos é digno e nos respeitarão por isso. Uma vez um espírito chegou para mim e falou assim: olha só, e era um perseguidor bem bravo, né? Ele chegou para mim, foi até pela Lourdes, né? Que a Lourdes só recebia espírito casca grossa. Depois de uma conversa um pouquinho tensa, mas eu me mantendo calmo, sem brigar, sem entrar em confronto, ele chegou para mim e falou assim: olha, eu vou te dar um conselho. Eu não tenho nada contra você. Meu problema não é contigo. Quer um conselho? Sai dessa história. Ele falou de boa comigo. Sai. Até que você é uma pessoa que eu estou vendo aqui, está me tratando bem, mas se você continuar, eu sinto muito, mas vai sobrar para você também. Quer dizer, mas eu, mesmo com todas as ameaças, eu senti que ele meio que... Não é que ele simpatizou comigo, mas ele entendeu que eu não estava ali para afrontá-lo. Isso é bom. Eu não convenci ele a mudar de ideia, mas pelo menos ele me olhou de uma outra forma. E ainda me deu um conselho, tipo assim: olha, nada contra você, sai dessa história para não sobrar para você também. Tipo assim, eu não quero te fazer mal, mas se você continuar interferindo em algo que não te pertence, aí eu sinto muito. Mas pelo menos ele viu que eu não estava ali para confrontá-lo. Então, já é alguma coisa. 8. Se me perguntassem qual o elemento mais importante na estrutura da personalidade do doutrinador, eu não saberia dizer, mas ficaria indeciso entre a fé e o amor. Eu não tenho nenhum dos dois, então está difícil. Sobre o qual ainda falaremos adiante. Que tipo de fé? A fé espírita, tal qual conceituou Kardec, sincera, convicta, lógica, plenamente suportada pela razão, mas sem se deixar contaminar pela frieza hierática do racionalismo estéril e vazio. Quer dizer, porque fé é uma coisa, é o que eu estou falando, fé é quem tem a Verônica, que está com um filho lá há quase 30 anos, xingando ela de noite, gritando de noite, dando cabeçada na parede de noite, e aquela mulher continua ali firme, sem maldizer a Deus. Ela tem fé, eu não. Então assim, mas a fé, ela é uma construção. Ninguém passa a ter fé do dia para a noite. A gente começa a ter uma fé pelo raciocínio. Eu acho que a minha fé hoje, que eu busco, é a fé de compreender, para um dia eu começar a sentir. Então o grande desafio é nós compreendermos a fé, nós acreditarmos naquilo que nós estamos estudando. Quando o Espírito fala: eu vou acabar contigo, com a tua família, você falar: não, só vai acontecer isso se for da permissão de Deus. Eu não estou fazendo mal a ninguém. Se meu filho tiver que morrer, ele vai morrer porque chegou a hora dele, não porque eu estou sendo ameaçado. Isso quer dizer que eu tenho fé? Não. Eu não sinto isso ainda, mas eu estou raciocinando. Então o fato de eu raciocinar dentro daquilo que eu estudo já é uma maneira de eu estar desenvolvendo essa fé. Agora, quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, esse vai remover montanhas. Mas aí não é para quem quer, é para quem pode, é para quem conquistou. E eu não conquistei ainda, né? Número 9. Uma questão cabe introduzir aqui. Convém que ele disponha de alguma forma de mediunidade ostensiva? Quer dizer, isso é uma questão que a gente até conversa muito aqui, né? O dialogador, às vezes, não tem uma mediunidade ostensiva. Isso não é um problema, né? Mas vamos ver o que ele diz. Mediunidade intuitiva, todos nós, de alguma maneira, temos, né? Então, ninguém deixa de estar assistido ali naquele momento. Em Espiritismo, não há posições dogmáticas. Minha opinião pessoal é a de que algumas formas de mediunidade são desejáveis. Colocaria em primeiro lugar a intuitiva. Então, a maioria dos dialogadores, eles estão, né, atuando como médios intuitivos.
através da qual o doutrinador possa receber as inspirações de seus amigos espirituais. Quantas vezes a gente está num diálogo com o espírito e você tem uma ideia na tua cabeça e fala assim, pô, que legal isso mesmo, e aí você segue, mas aquela ideia não é sua, você recebeu uma inspiração, graças a Deus, responsáveis pelo trabalho e desenvolvê-las junto ao manifestante, com seus próprios recursos e suas próprias palavras. Quer dizer, o benfeitor, ele nos dá a ideia, mas nós é quem vamos, com as nossas palavras, tentar traduzir. Em segundo lugar, poria a vidência, que certamente auxiliará na visão de cenas e quadros, ou da aparência pessoal do espírito manifestante e de seus eventuais companheiros. Isso aqui é legal. Por exemplo, o Alex, ele tinha uma vidência impressionante. O Alex chegava perto do espírito, ele via, então facilitava muito, né, quando o Alex estava na direção dos trabalhos, porque ele chegava, ele nos dava um toque e tal. E o que a gente fez depois que o Alex saiu? A gente começou a aproveitar os médios videntes que ficam na sustentação, como nós conversamos na última reunião, e nós combinamos que o médio se dirige ao dirigente e fala, olha, está acontecendo tal e tal coisa, ou o dirigente pede para o próprio médium vidente ir lá e dar uma orientação ao dialogador, ou o próprio dirigente vai lá, olha, a mãe dele está aqui perto, ó, tem uma senhora perto dele, porque é uma dica valiosa. O dialogador não está vendo. Se o médium vidente viu que tem uma senhora perto do espírito comunicante, dá para você calcular que é uma mãe, é uma avó, aí você vai tentando, né? Mas isso é muito legal, ajuda muito, né? Por não, irmã? Você pode não ser evidente, mas como você é intuitivo, o próprio espírito que vai te auxiliar, seu produtor, ele vai te dar a dica de, ó, tem um fulano e tal. Quantas vezes ele me falou no ouvido, mostrou uma cena para que eu pudesse compreender a situação. É verdade. Ele nos desenvolve dessa forma. Acontece. Eu também já passei por isso, né? Mas aí é bem na intuição mesmo, né? Eu vou levando a conversa, como naquele dia que eu falei assim, mas e cadê a sua família? Aquilo não foi ideia minha. Alguém jogou para mim, pergunta a ele cadê a família dele. E eu fui seguindo pela intuição. Mas muitas vezes o Alex me ajudou, me falando o que estava acontecendo. Então, se você tem alguém que está vendo e possa ajudar, eu acho bom, né? Eu acho bom. Mas o que a Marilene falou está correto, a gente recebe a intuição mesmo. Será também útil dispor da faculdade da clareaudiência, e neste caso ouviria diretamente as instruções e recados do mundo espiritual que fossem de interesse para o seu trabalho. Isto, porém, não o coloca inteiramente a salvo de alguma palavra soprada desavisadamente que o leve a falsos caminhos. Creio poder afirmar que não seria desejável qualquer forma de mediunidade que colocasse o dirigente ou o doutrinador em estado de inconsciência. Ele precisa estar lúcido durante todo o período de trabalho. Então aqui tem alguns médiuns que, por contingências do trabalho, ele precisa ou ir para o diálogo ou ir para ser dirigente, mas ele é um médium psicofônico. E às vezes alguns médiuns têm dificuldade de não entrar naquela sintonia e meio que entrar no transe. Porque se o dirigente entrar em transe, vai complicar como é que fica a reunião. Se o dialogador incorporar, também não é adequado. Pode até acontecer uma situação eventual de um benfeitor, né, utilizar o dialogador numa situação mais grave, mas não é comum, não é desejável, né? É o que eu sempre falo, a gente não tem que ser radical, aconteceu, mas às vezes eu estou conseguindo conduzir bem a conversa e já teve situações que eu estava lá em cima conversando com o espírito, uma situação muito grave, eu estava tentando o melhor que eu podia, mas eu não estava conseguindo. A Miranda estava do meu lado, e aí a dona Ivone veio por ela e começou a dialogar com o espírito, mas não foi por mim, né? Foi
por outra médica que estava do lado, então veio por ela e conversou com o espírito, e eu fiquei ali em oração. Então isso pode acontecer, não tem problema nenhum. Se os benfeitores julgarem que é necessário, porque a Dona Ivone com certeza conhecia a história muito melhor do que eu, estava vendo a situação muito melhor do que eu e tinha muito mais capacidade do que eu de falar com aquele espírito. Bom, para mim nenhum problema, eu adorei, fiquei feliz da vida. O que importa é a criatura ser ajudada. Se isso acontecer num trabalho nosso, você não tem que recriminar o médium, né? Ah, mas não poderia. Se eu estou conversando com o espírito, por que o outro espírito vai incorporar no outro médium para falar? Gente, a gente tem que ter humildade. Tem que saber se aquilo foi uma situação pontual, foi uma situação emergencial que os benfeitores julgaram necessário isso. Isso acontece, eu já vi isso acontecer em vários trabalhos mediúnicos. Se o dialogador ficar melindrado com isso, não é legal. Já teve várias vezes que eu estar conversando com o espírito, eu participo de um outro trabalho, e o Valdenir, lá da rádio, que é uma pessoa de uma inspiração muito grande, o Valdenir via que eu estava numa situação um pouco difícil, o Valdenir levantou e veio me dar o suporte, e começou a dialogar com o espírito. Eu adorei. Gente, eu quero ajuda. Se eu ficar melindrado porque o Valdenir levantou para me dar uma ajuda, é melhor eu repensar minha vida. Às vezes, quando eu termino uma comunicação e estou numa fase assim, me desligando ainda do espírito, instintivamente, não sei como, eu acabo me conectando com o que está acontecendo com, muitas vezes, o colega que está recebendo. E muitas vezes vem a evidência, como aconteceu uma vez até com a Chile. E aí eu acabo vendo quem está do lado. E aí eu fico naquelas vezes, fala. Às vezes, o próprio espírito que está comigo fala agora porque vai fazer diferença. Como já aconteceu de eu ver também, que aproximou a mãe e falei, não está pronto para ver agora, você fica quieto. Então, como nós combinamos, o que você tem que fazer? Você viu, o benfeitor falou, fala, você chama o Rodrigo, ou chama a mim, ou chama a André, quem estiver dirigindo, o Renato, Rodrigo, isso, o benfeitor pediu para avisar. Então, o Rodrigo vai lá, Eduardo, está acontecendo isso, foi dada essa orientação. Está tudo certo. Que a gente só procurou organizar melhor para não ficar uma bagunça, do tipo assim, a Bárbara viu e sai falando. Aí a outra pessoa viu e sai falando, senão fica uma coisa meio confusa. Então a gente combinou na nossa reunião, o médium, seja o médium que está na mesa, seja o médium que está na sustentação, viu alguma coisa, sinaliza para o dirigente. Se o dirigente falar, ok, pode ir lá falar, problema. Ou o próprio dirigente vai e fala. Aí vai de acordo com o que o dirigente achar melhor. Eu prefiro que a própria pessoa fale, que quem está vendo é ela. Senão fica o telefone sem fio. Então a Virgínia vem, fala no meu ouvido, eu vou, chego lá, já esqueci tudo, porque eu esqueço tudo. Eu acho que eu tenho TDAH. A pessoa me fala, eu falei, o que eu quero falar mesmo? Eu já esqueci. Então assim, se a Virgínia chegou para mim e falou, Eduardo, aí, dá uma ali, se eu sentir que ela não vai atrapalhar, pode ir. Ela vai lá baixinho, no ouvido do dialogador, fulano, estou vendo isso, ó, fala isso, pronto. Senta no cantinho dela e fica impressa. Cumpriu com o papel dela, né? Foi o que nós combinamos. Eu acho que funciona melhor assim realmente. A princípio, para aceitar as ironias, agressões e impertinência dos pobres irmãos atormentados, a gente está no 10, tá? Depois, quando conseguir convencer o companheiro de seus enganos e de seus erros, para não assumir a atitude de vencedor que pisa na garganta do vencido, para mostrar o seu poder e confirmar a sua vaidade e o seu orgulho. Então, a gente não tem que, mesmo que a gente obtenha êxito, ficar ali, né, mostrando que conseguir, também vai se perder. E aí ele vai entrar na questão da humildade, que é o número 11. A humildade é necessária também quando não conseguimos convencer o companheiro infeliz. Precisamos estar preparados para a derrota em muitos casos,
Isso aqui incomoda muito o dialogador, sobretudo os dialogadores vaidosos, porque tem muito dialogador que acha que é o máximo e que ele tem que convencer o espírito que ele está errado. Esse vai se dar mal, vai se dar mal, porque quem somos nós para convencer uma pessoa em 10 minutos? Ah, mas já acontece? Acontece. Mas quando isso acontece é porque a espiritualidade já está trabalhando aquela criatura tem muito tempo. E quando a gente está ali conversando, ele vai trazer uma mãe, ele vai trazer um filho, ele vai mostrar uma cena do passado daquele espírito. Não é porque o Eduardo é brilhante na doutrinação, é porque o espírito já vem sendo tratado há muito tempo, preparado. No livro Libertação, a Matilde, a mãe do Gregório, ela esperou 4 séculos para o filho começar a dar possibilidade de ser ajudado. Será que a Matilde não tinha condições de ir lá conversar com o filho? Por que ela teve que esperar 4 séculos? Ele não estava pronto. Quando ela sentiu que ele era líder de uma legião de trevas, ele foi um ex-papa. Quando ela sentiu que ele estava começando a cansar daquilo, ela falou com o Gúbio e falou: meu filho está cansado, eu acho que chegou a hora. 4 séculos. Quanto tempo a Denise esperou, Eric? Continua esperando, né? Imagina, né? Só mãe, gente, é amor de mãe, né, Denise? Tem que esperar. Amor de mãe sabe esperar, né? Então, assim, não adianta forçar uma situação. O André Luiz ficou lá aquele tempo todo no umbral. Quando ele saiu e que ele teve o primeiro encontro com a mãe dele, ele falou assim: minha mãe, por que a senhora não... por que a senhora não me tirou de lá? Meu filho, eu ia te ver todos os dias. O Clarence falou a mesma coisa para ele: todos os dias eu ia te visitar, meu filho, mas só no dia que você ajoelhou como uma criança, de mãos postas, e orou, é que você me viu. E segundo eu soube, André, a sua mãe, quando ficou ciente de que você tinha saído dali, chorou de profunda emoção. Mas a mãe do André Luiz teve que saber esperar aqueles anos todos. Eu acho que é um livro de obsessão. Olha lá, Alderman. Pode levantar, fica melhor. Eu acho que é um livro de obsessão que o André Luiz fala que muitas vezes, e na maioria das vezes, aquele irmão ele só precisa daquele choque anímico. Então ele só precisa que o dialogador mantenha ele ali por 10 minutos. Uma prece, 5 minutos às vezes. Eu vou deixar ele falar Isso. para que ele possa receber na espiritualidade aquele. O que é o choque anímico? É a energia vital que nós temos, a vitalidade do fluido cósmico universal do encarnado. Então, quando você pega um espírito desencarnado, muito desorientado, com o perispírito muito problemático ali, cheio de situações difíceis, e você acopla ele no perispírito do médium encarnado, aquilo dá um choque. É como se a criatura acordasse assim, sabe? Ela revive e ela consegue raciocinar um pouquinho. Então esse que é o choque anímico. Às vezes ele só precisa daquilo. Não adianta você falar muita coisa que ele está muito biruta, está muito desorientado, não vai entender nada. Então tu faz uma prece, né? Porque a prece ela vai envolvendo aquele espírito, vai acalmar. A prece é um lenitivo, gente. Para quem está sofrendo, a prece é um lenitivo. Porque a gente não tem noção do valor de uma prece. Mas para quem está sofrendo, quem lê o livro Céu e Inferno, vê eles agradecendo a Kardec pelas orações. Continue orando por mim, muito obrigado. Os suicidas, a gente não tem noção do quanto a prece é. A prece é como se fosse você num deserto, ansiando por uma gota d'água, e alguém chega e te dá um copo. É isso, é mais ou menos a sensação de quem está precisando de uma prece. E às vezes a gente está ali preocupado em ter que convencer o espírito de alguma coisa. Às vezes uma prece honesta, do fundo do coração,
pode tocar muito mais o espírito do que o nosso discurso. Então precisamos estar preparados para a derrota. Quer dizer, nem sempre a gente vai convencer o espírito. Aliás, quase sempre a gente não vai convencer. Nada de pretensões tolas de que o trabalho foi 100% positivo. Claro que positivo, em sentido genérico, sempre é. 12. Lembremos ainda uma qualidade, o destemor. Quer dizer, se você vai trabalhar como dialogador e é medroso, vai dar ruim. Porque o que nós mais vamos ouvir é ameaça. Mais vamos ouvir ameaça. O policial que entra na comunidade, ele escuta no radinho. Vai entrar, vai morrer, hein? Ó, tá virando a esquina. Se o policial sair correndo, é o trabalho dele, ele tem que entrar, vai ter que entrar, ué. Ele pode tomar tiro? Pode tomar tiro, faz parte, é a profissão dele. Se você for medroso, porque assim, medo todo mundo tem. Agora, o medo excessivo, aí vai dar problema. Aí vai para casa, vai tropeçar na esquina ali, vai, meu Deus, foi o obsessor, tá vendo? Entendeu? Qualquer coisa que acontecer foi o obsessor. O chefe brigou no dia seguinte, só pode ser o obsessor, não. Aí fica aquela monoideia, pronto, acabou, entendeu? Então, destemor. Já disse Alhures que em trabalho mediúnico temos que ser destemidos, sem ser temerários. Coragem não é o mesmo que imprudência. E aí você vê muito médico desafiando o espírito. Eu já vi muito dialogador desafiando o espírito. Eu ficava só em prece. Eu não tenho nada a ver com isso, faço prece, fazer o que é. Se ele acha que ele pode desafiar o espírito, é problema dele. É sinal que não estudou. Todo mundo que está aqui, mal ou bem, fez o EJD. Se participou minimamente dos estudos, deveria saber que a gente não está aqui para desafiar ninguém. Se você chega para um líder de trevas e desafia ele, ou mesmo o executor, então, cada um sabe de si. Eu não faria isso, né? Vamos lá. Coragem não é o mesmo que imprudência. O destemor é de extrema utilidade nas tarefas de doutrinação. Manifestam-se aos berros, dão murros na mesa, ameaçam céus e terras. Interessante ele falar isso aqui, porque eu vejo muita gente julgando o médium quando o médium dá um murro na mesa. É claro que o médium não tem que dar murro na mesa, mas às vezes o espírito é tão violento, que o médium não consegue segurar. Então vamos ter um pouco de caridade com o médium também, não é? Viu a fulana dando um murro na mesa? Médico disciplinado, não sei o quê. E aí começa a fofocada desnecessária. O médium sabe que não deveria ter dado um murro na mesa, mas às vezes ele não conseguiu segurar. Se o próprio Hermínio está falando que isso acontece, ele não está dizendo que é para o médium deixar o espírito dar murro na mesa. Até porque se deixar, o espírito vai virar a mesa, entendeu? E vai dar cadeirada na nossa cabeça. Então, médios, controlem-se, por favor. Procuram intimidar e propõem-se a vigiar-nos implacavelmente, a atacar os nossos pontos fracos ou fazer um cerco impiedoso em torno da nossa família, provocar acidentes, doenças e perturbações. O arsenal de ameaças é vasto. Eles manipulam com extrema sagacidade as armas da pressão. Se nos deixarmos impressionar pelas verdadeiras cenas que fazem, estaremos realmente perdidos, porque nos colocaremos na faixa vibratória desejada por eles. Os benfeitores espirituais sempre nos advertem de maneira tranquila e segura: nada de temores infundados. Sofremos apenas aquilo que está nos nossos compromissos espirituais e não em decorrência do trabalho de obsessão. Então essa frase aí é para vocês guardarem. Vou reler, importantíssimo, ó. Nada de temores infundados. Sofremos apenas aquilo que está nos nossos compromissos espirituais e não em decorrência do trabalho de obsessão. Comecei na desobsessão, fiquei doente. Comecei na desobsessão, meu chefe mandou embora.
Aí tudo começa a ser culpa da desobsessão. Então você não acredita no que você estudou. Não acredita. Eles podem interferir para nos atrapalhar? Podem. Mas só vai acontecer aquilo que nós precisarmos passar. Só o que nós precisarmos passar. Nada além disso. Quando a gente começou a atender lá o caso do Anderson, em Caxias, teve um dia que eu deixei o Heitor, devia ter uns 2 aninhos, na casa da minha mãe. Ele estava bem, deixei ele muito bem, não sei nem se ele tinha 2 anos. E quando eu estava na desobsessão, meu telefone começou a tocar, não podia atender. Quando terminou, mas eu já tinha intuição de que era alguma coisa com o Heitor, porque o espírito que eu conversei estava lá na casa de Caxias. E ele falou para mim: você tem certeza que você vai nos desafiar? E eu falei para ele que não, o meu objetivo não era desafiar ninguém. E aí, quando terminou a reunião, eu liguei, vi que minha mãe tinha me ligado 500 vezes, ela disse que o Heitor, do nada, começou a desmaiar, fazia vômito, desmaiava. Aí eu liguei para a Úrsula, contei para a Úrsula, falei: ó, vamos levar para o hospital. Mas eu, intimamente, eu sabia que não era físico. Mas o que a gente tem que fazer? No hospital, está desmaiando, ficar em prece no hospital. Peguei, fui para o hospital, e foi difícil, porque você pegar o teu filho, sabe, eu deixei o Heitor bem, estava ótimo, estava tranquilo. Aí chegamos no hospital, aí às vezes ele voltava assim, aí o médico sem entender nada, aí o médico não sabia o que fazer, já queria internar, ninguém sabia o que fazer. Aí eu falei assim: doutor, não tem como pelo menos dar um remédio, uma injeção para parar essa ânsia de vômito? Porque ele nem tinha o que vomitar. Aí o médico, vamos fazer isso. Aí foi lá, deu uma injeção de Plasil, sei lá o que foi, e falou assim: ó, vamos aguardar 40 minutos, se ele continuar assim a gente vai ter que internar. E aí eu falei com a Úrsula, olha, fica tranquilo, isso aqui não é físico, porque eu sabia que o Espírito falou para mim. Passou 40 minutos, o Heitor abriu os olhos, sorriu e começou a andar pelo hospital, brincando, como se nada tivesse acontecido. Aí eu falei para ela assim: graças a Deus, tá vendo aí? E aí o médico chegou, olhou, falei: ainda bem que o senhor viu, né? Para não dizer que eu estou mentindo. Ele falou: olha, não sei o que houve, vocês estão liberados, se ele voltar a piorar, traz de volta. Quando eu voltei na semana seguinte, o espírito veio de novo e falou assim: vai continuar? Ou vai parar? Aí é que entra a história da fé da cabeça. Aí entra o que o Hermínio falou aqui. Eu lembrei dessa frase do Hermínio. O que o Hermínio fala aqui? Sofreremos apenas aquilo que está nos nossos compromissos espirituais e não em decorrência do trabalho de obsessão. Aí eu virei para o espírito e falei o seguinte: olha só, meu irmão, se o meu filho tiver que ficar mal ou até morrer, não é por causa do meu trabalho aqui, é porque ele precisa passar por essa prova e eu também. Aí ele calou a boca, não falou mais nada, porque era uma prova também para mim. Foi permitido? Foi permitido, porque eu tinha falado para a mãe do Anderson, minutos antes de eu subir, ele estava lá dando com a cabeça na parede, eu falei para ela assim: não se deixe intimidar. É fácil falar, né? É fácil falar para os outros, né? O filho lá dando cabeçada na parede. Quando eu cheguei aqui, o Espírito falou: vai continuar? Aí a frase vinha para mim: vai se deixar intimidar? Porque se o Heitor tivesse que passar por alguma coisa, e ele tem mediunidade, e ele ainda pode passar por algumas situações complicadas, ele vai passar. Mas não é porque eu estou aqui, é porque ele precisa, eu preciso, a mãe dele também precisa. E isso tem que ficar muito claro para a gente, porque senão a gente vai abandonar, porque a gente vai entrar na intimidação, porque realmente, às vezes, a espiritualidade vai permitir algumas coisas assim. A Miranda chegou em casa naquele mesmo dia, o papagaio que ela amava estava morto. E aí o Espírito falou para ela assim: você não adora dar liberdade para as pessoas? Nós demos liberdade para ele. E ela vê, né? É pior ainda. E ela falou: não, meu irmão, está tudo certo. Se Deus permitiu, era a hora dele de partir. E é verdade. Mas era uma intimidação para a gente recuar e abandonar. Porque foi o que eu falei para o Espírito: como é que eu vou abandonar uma mãe com um filho naquelas condições?
Se fosse eu gostaria de ser abandonado? E a própria Verônica, quando soube, aí você vê a grandeza dessa mulher. Ela chegou para mim e para Miranda e falou assim: por favor, não voltem mais aqui. Não venham mais me ajudar. Eu não quero que aconteça nada contra vocês. Olha a grandeza dessa mulher. É um aprendizado para todos nós. 13. A longa digressão acerca das aptidões desejáveis a um doutrinador não deve necessariamente desencorajar aquele que pretende se preparar para a tarefa. Ele precisa saber que o trabalho é árduo, os riscos são muitos, as qualificações são idealmente rigorosas e numerosas, e nenhuma projeção especial o espera. E ele termina dizendo: a essa altura dirá o leitor algo inquieto, mas é muito difícil ser doutrinador? É verdade, é sim. Então, boa sorte, né? Eu acho bom a gente parar, né? Porque assim, tem aí também o livro de Desobsessão com algumas dicas importantes, mas não vai dar tempo. Temos um tempinho ainda, que caso tenha ficado alguma dúvida, aproveitem agora. Ou falem com o Eric. Alguma dúvida? Graças a Deus, irmão Rodrigo. Tá contigo. Nosso próximo estudo já se sabe, irmã Andréia?